Uma produção. Bruá. Como assim com a senhora Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes? A minha convidada de hoje é uma mulher chamada a falar num mundo onde ainda a maioria são homens e tem tanto a dizer. Fala sem rodeios, com paixão e com os pés bem assentes na terra. Tem na sua agenda a recuperação de hábitos alimentares mais saudáveis, com alimentos da estação numa cultura de proximidade. É uma líder nata, faz acontecer e adora cozinhar. Tem um ritmo muito acelerado e nem a pandemia nem a Covid a conseguiram parar. Olá, Maria do Céu. Olá, Ani. Obrigada pelo convite para estar aqui. É um gosto imenso. E agradeço por ter tirado um bocadinho do tempo da sua agenda sempre preenchida para estar aqui a falar comigo. Agradeço-lhe imenso. Como é que vai essa saúde? Já está recuperada da Covid? Mais ou menos. Há coisas que ainda não estão assim a 100%. Ainda me canso muito. Final do dia, nos dias em que falo muito, fico com alguma incapacidade respiratória ainda. E curiosamente uma coisa que eu tanto gosto, que é beber o meu bom copo de vinho tinto, e não consegui ainda voltar a beber. Tentei na Páscoa, mas ainda não me sabe bem. E espero que isto seja transitório, até porque Portugal tem vinhos tão bons, tão fantásticos, que eu gosto Eu também de espero estar que passe rápido. no final do dia com os amigos. E portanto espero mesmo que passe rápido. Passe rápido, até porque para quando eu for a Lisboa brindar consigo. Diga uma coisa, eu sei que pratica. É isso mesmo. Portanto, esse copo de vinho está prometido. Sei que pratica exercício físico com regularidade e que é fã e condicional de uma alimentação saudável, pratica, e que a marmita é algo que faz parte do seu dia a dia. Quer contar um bocadinho desta parte do seu estilo de vida saudável? Como é que o consegue pôr em prática tendo essa agenda maluca? Não sei se podemos dizer isso. Podemos, claro que sim. Bom, desde há muito, não é de agora, mas sempre foi uma tentativa da minha parte de fazer para mim e para a minha família que pudéssemos ter hábitos saudáveis, de comprar nos mercados locais, de estimular a economia local. Recordo-me sempre, quando nasceu a minha filha mais velha, que já está quase a fazer 25 anos, que o meu pai tinha acabado de se aposentar e então começou a fazer lá no quintal uma pequena hortinha, e a minha filha, as primeiras sopas que consumiu eram produzidas com pequenas cenouras, com os pequenos espinafres, mas tudo biológico, tudo produzido pelo avô com muito carinho para a sua sopa. E depois sempre tentei ao longo da nossa vida, e elas, por exemplo, desde cedo começaram a levar as suas marmitas, quando nas escolas ninguém levava marmita, ou iam à cantina ou iam ao bar. Pois, quer dizer isso. E elas, no início, Foi uma influenciadora. claramente. E passado um tempo... Desculpa interrompê-la, que foi uma influenciadora. Agora que está super na moda, as É influenciadoras. muito engraçado, porque depois a mais nova veio estudar para António Arroio, para Lisboa, e quando chegou a António Arroio, para ela foi uma surpresa, porque aquilo que ela já fazia há anos, aqui eles nem sequer tinham bar nem cantina, só tinham uma sala com micro-ondas para aquecerem a comida que levavam de casa. E, portanto, nós sempre tentámos fazer isso. A minha vida... Portanto, sentiu-se super integrada. Sim, e eu agora, entrando na minha vida mais em concreto, eu estou na vida pública desde 2005. Primeiro na autarquia, em 2006, e depois, a partir daí, Em Abrantes. Fui vereadora durante 3 anos, fui presidente de Câmara quase 10, e depois vim para o governo em fevereiro de 2019. Mas mesmo quando estava em Abrantes, nestas funções públicas, antes disso eu ia almoçar a casa, tinha um horário mais compatível com aquilo que é viver num meio pequeno, como é o caso de Abrantes. Mas depois, a partir do momento em que fui para a Câmara e passei a ter uma agenda pública com muitas reuniões fora, eu habituei-me rapidamente a levar comigo a comida, porque nem sempre tinha condições para almoçar, nem sempre tinha condições para lanchar, e comecei por levar e fazer no carro. E a dada altura já tinha o meu motorista da Câmara, que por norma, enquanto eu depois ficava nas reuniões, ia ao McDonald's ou outro sítio qualquer de comida rápida, e de repente ele descobriu que se levasse a marmita dele, podíamos parar os dois na autoestrada
e comíamos num banco de jardim, numa estação de serviço, e a seguir continuávamos, gastávamos menos dinheiro e de forma muito mais saudável. E depois, quando vim para o governo... Muito mais saudável, portanto, Sim. isso é excelente. E poupando, verdadeiramente. E depois, quando vim para o governo, acabei por trazer este princípio também. Eu conto sempre isto com piada, porque acho que marcou a todos e marcou-me a mim também. Quando eu vim para esta função, trouxe a minha marmita, num dia que vinha para o Ministério e que tinha que almoçar, e trouxe o meu almoço. E quando chegou a hora do almoço, fui à copa. E nós aqui temos uma pequena copa que tem 4 mesas, tem 2 frigoríficos, tem 2 micro-ondas, tem uma máquina de lavar, mas que servia essencialmente para cafés e pouco mais do que isso. E então estão as nossas 2 funcionárias que dão apoio aos 2 gabinetes, ao gabinete do secretário de Estado e ao meu. E elas estavam a almoçar. E elas sim traziam comida, mas muitas vezes até iam buscar à rua e aqueciam aqui dentro. E eu cheguei e pedi licença para me sentar com elas a almoçar. E pus a minha marmita a aquecer de micro-ondas, a minha caixinha de vidro, com o que me tinha sobrado do jantar, sentei-me e a dada altura toca Ora, isto está muito bem. o telefone de uma delas. E ela vira-se para mim e diz-me: Senhora Ministra, importa-se que eu atenda, é o meu marido. Eu disse: pelo amor de Deus, está na sua hora de almoço. E ela atende o telefone e diz assim: João, olha, agora não posso falar, porque estou a almoçar com a Senhora Ministra, está bem? E desliga o telefone ao marido. Eu acho que o marido não acreditou que ela estava a almoçar comigo. Mas só para concluir, dizendo que tanto no carro faço a mesma coisa, como, curiosamente, eu vim para o Ministério em outubro de 2019, entramos em pandemia em março de 2020, fechou tudo aqui à volta e, de repente, para mim, que já era uma prática, passou a ser uma prática instituída para toda a gente. E hoje, toda a gente, volta e meia, vão buscar qualquer coisa ou vão fora, mas já toda a gente traz a sua própria marmita porque se convenceram que poupam e que estão a promover a sua saúde. E isto é fundamental. E nós, enquanto figuras públicas, acho que também temos esse dever cívico de mostrar boas práticas. E pronto, eu tento ser aquilo que sou, sem dúvida, independentemente daquilo que estou a fazer ou do cargo que estou a exercer. E acorda de madrugada para fazer exercício. É verdade. Então, olha, se quiser, hoje posso-lhe contar quase o meu madrugada. dia. Quase de madrugada. Eu hoje acordei sem despertador às 6 da manhã. E a primeira coisa que eu faço quando me levanto... Que é de madrugada? Sim. É ir pôr água a aquecer. E faço chá. E a seguir o meu PT liga-me por WhatsApp e hoje éramos 5 mulheres com ele, 6 por WhatsApp. Tínhamos inclusivamente portuguesas que estão a residir fora, em outros Estados-membros, a treinar connosco. E treinei durante 1 hora e fui bebendo o meu chá. Quando acabei, tomei o meu pequeno almoço e depois tomei o meu banho e saí, e hoje fui para uma parte do país para tentar ajudar a resolver um problema. Fui para a região de Odmira, nomeadamente para tentarmos contrariar aquilo que são as tendências de alargamento de cadeias de transmissão, tendo por base populações migrantes que vão de apoio à agricultura e a outras áreas da economia, mas neste caso em relação à agricultura. E pronto, e fui. Quando vinha para cima, curiosamente, a minha malta que me preparou esta visita ao terreno disse-me para eu não levar marmita hoje, marcavam almoço, porque sabem que eu gosto muito de cozida à portuguesa e, portanto, tínhamos que ir comer um cozido à portuguesa ali no Canal Caveira. E então lá parámos nós para comer cozida à portuguesa e dir-me-ão assim: epá, mas isso é muito forte, é muito pesado, isso não é boa comida. É claro que dentro do cozido à portuguesa eu também faço as minhas opções. Eu sei aquilo que me faz bem, aquilo que me faz menos bem, e com base nisso eu tento proteger-me.
no sentido de ter condições para continuar a trabalhar e agora estar aqui a fazer este podcast que me dá um gozo imenso. Claro, mas é mesmo isso que nós temos que fazer. Por exemplo, aquilo que a Maria do Céu faz é aquilo que eu digo a toda a gente para fazerem, que é, por exemplo, a nossa alimentação, que é riquíssima, é incrível, nós podemos fazer escolhas entre quer as quantidades, quer aquilo que depois escolhemos. Portanto, isso faz lindamente. E confesso que já dei como exemplo quando as pessoas dizem que não têm tempo, que a agenda delas não permite. Eu às vezes digo: olha, a senhora Ministra da Agricultura treina e come bem, é possível levar marmita, e as pessoas dizem: mas a ministra leva marmita, como se levar marmita fosse uma coisa menor. Eu digo sempre: não, isto é mesmo a prova que levar marmita é uma coisa maior e conseguimos fazer nós com os nossos produtos, que eu sei que consome, ainda agora tinha falado, e que consome produtos nacionais e de produtores locais, e assim tenho a certeza que aquilo que está a comer também realmente acaba por ajudar a nossa economia e a nossa agricultura. Falando agora um bocadinho, mesmo em relação à pandemia, a pandemia acabou por afetar bastante, por exemplo, agora em termos aqui da agricultura nacional, teve aqui um forte impacto. É verdade. Certo. Há aqui uma dimensão afetou bastante. que afeta bastante, nomeadamente porque o encerramento do canal Horeca, os restaurantes, os hotéis, tiveram um impacto brutal. Porque, por exemplo, os nossos produtores de raças autóctones vendiam quase exclusivamente para a restauração e a hotelaria. Os nossos chefes, e felizmente Portugal tem um conjunto imenso de bons chefes que trabalham tão bem os nossos produtos nacionais, deixaram de trabalhar. E de repente, nós o ano passado chegámos à Páscoa com os nossos agricultores, com cabritos, borregos, as vacas nas nossas raças autóctones, os leitões para assar, os ovos para a pastelaria, os queijos, nomeadamente o queijo da serra, as flores para as festas e para os casamentos, o vinho para os convívios, e de repente nada saía. Ficou tudo nos agricultores. Mas lá está. E isto causa... Então foi aqui que entrou agora também aquela questão da inovação, não é? É verdade, mas ainda houve aqui uma outra dimensão. A forma de escoar. E ainda houve aqui uma outra dimensão, Ni, que foi o facto de o confinamento e os vários confinamentos que têm acontecido, o teletrabalho, o encerramento dos restaurantes, já falámos sobre ele, mas o facto das pessoas passarem a estar em casa, irem menos vezes ao supermercado, também mudou o padrão de consumo. Nomeadamente, as pessoas, ao irem menos vezes ao supermercado, compram menos produtos perecíveis, com menores datas de tempos de validade e coisas que se conservem durante mais tempo. E isto foi de facto, e mereceu, obrigou a que os agricultores se reinventassem na forma como chegavam aos consumidores. Para ter uma ideia, todos os anos, nesta altura, a partir de fevereiro até abril, maio, as feiras do fumeiro e dos queijos na região norte e centro do país, e depois mais também no Alentejo, são uma realidade e são uma forma de fazer escoar estes produtos. Nada disto tem acontecido. E os produtores, com as câmaras municipais, começaram a fazer feiras virtuais através de plataformas que existem hoje, comerciais. E no outro dia, dizia-me uma produtora de enchidos que fez este ano pela primeira vez uma dessas feiras eletrónicas e no fim de semana faturou 10.000 euros, coisa que nunca faria numa feira convencional. Numa feira. Porque chega a muito mais gente. E por isso mesmo, nós próprios no Ministério da Agricultura fomos criando medidas adicionais para podermos promover aqui formas mais efetivas de aproximar o consumidor do produtor. Fizemos uma grande campanha, a que chamámos Alimente Quem o Alimenta.pt, para estimular as pessoas a consumirem nacional, produtos de época. Pedimos aos chefes de cozinha, a figuras públicas, para fazerem este apelo através das redes sociais. Fizemos uma campanha na televisão também.
criámos uma plataforma de aproximação, de disponibilização dos contactos dos produtores para que os consumidores pudessem ali interagir. E depois, através dos fundos da Política Agrícola Comum, criámos um incentivo adicional para aproximar o pequeno produtor do consumidor. E muito recentemente fomos mais longe ainda e tornámos elegível as entregas ao domicílio, os chamados cabazes, que passaram a ser uma inovação claramente nesta forma de trabalhar. E uma coisa que eu realmente, assim, eu já consumia de uma forma em geral produtos nacionais e produtos locais, mas aquilo que eu vejo agora, vejo nas redes sociais e vejo no dia a dia nas minhas consultas, havia pessoas que nunca na vida tinham feito compras online, então de produtos alimentares, que nunca tinham feito tal coisa e que agora estão muito sensibilizados e que agora para a Páscoa que fizeram a sua encomenda do cabrito ao produtor X e que no Natal também já pediram, mesmo em alturas que até os supermercados não pararam nunca de funcionar, claro, mas têm este cuidado e têm esta noção, acho eu, e acho que agora, com todos os problemas que a pandemia nos trouxe e que eu não acho que as pessoas estão melhores porque sim, mas acho que nesta parte do consumo há pessoas que ganharam esta consciência que anteriormente não tinham, que é, vamos consumir o que é nacional, vamos consumir o que é local, porque melhora a economia e em termos nutricionais também são muito melhor, portanto isso sem dúvida que passou e eu lembro-me dessa campanha que fizeram e acho que funcionou muito, muito bem. Eu também fiz os trabalhos de casa e então estive a ver a agenda da inovação que apresentou para a agricultura e vi que pretendem implementar mais inovação, mais sustentabilidade e mais saúde, com o aumento também do nível de adesão à dieta mediterrânica. Por exemplo, eu tirei estes 3 pontos porque eu, enquanto profissional de saúde e nutricionista, acho que são mesmo de louvar e, portanto, muitos parabéns por esta questão, então, a inovação, porque acho que realmente é necessário, mas isto da sustentabilidade e dar outra vez, chamar a atenção para a dieta mediterrânica, acho que é mesmo incrível. É isso mesmo. Aquilo que eu quero dizer que tenho pena de, na altura, não me ter apercebido, quando tomei posse, que devia ter proposto o nome para este Ministério como Ministério da Agricultura e Alimentação. Aliás, hoje mesmo falava com a minha colega da Saúde, numa iniciativa que estivemos juntas, sobre isso. Porque cada vez mais aquilo que é uma frase popular, que é nós somos o que comemos, é mesmo isto. E a agricultura tem um papel aqui muito importante. Verdade. Que nós, ao estarmos a promover a dieta mediterrânica, aquilo que são os nossos produtos endógenos, as nossas raças autóctones, as nossas variedades regionais, que são aquelas que são mais adaptadas ao nosso clima, às nossas condições, nós vamos ter necessidade de utilizar menos recursos naturais, como é o caso da água, vamos ter melhores práticas agrícolas, porque são essas espécies que são mais ajustadas também às características do nosso solo e, portanto, vamos ter necessidade de introduzir menos compostos de síntese enquanto fertilizantes, menos pesticidas e tudo isso vai promover a nossa saúde. E, portanto, nós temos mesmo que ter Sem uma dúvida. política pública que estimule esta ligação entre a produção e o consumo nacional, alicerçado no consumo local. Se nós produzirmos aquilo que comemos a esta altura, eu, por exemplo, na minha varanda aqui em Lisboa, tenho uma pequena horta. Eu hoje tenho um vaso com rúcula que amanhã vou colher para começar a comer. E só tem umos de minhoca, terra e água, não tem mais nada. Que é a altura dela nascer. E, portanto, se eu a fizer esta sementeira fora de época, eu vou ter que ter uma fonte de energia adicional para manter a temperatura. Eu vou ter que lhe pôr o fertilizante, provavelmente vou ter uma praga e, portanto, tudo isto à escala maior. No entanto, também há aqui uma dimensão que importa valorizar, que nós temos condições, um palavrão técnico, edafoclimáticas, ou seja, nós temos condições naturais de solo, de clima,
no Sim. nosso país, onde nós conseguimos, em alguns setores, produzir mais do que aquilo que precisamos. E isso dá-nos uma capacidade de exportar, sendo nós competitivos a essa escala, e nós vamos ter sempre necessidade de continuar a importar alguns produtos que nós não temos condições para produzir em Portugal, mas com isso também equilibrarmos a Claro que nossa sim. balança comercial. E, portanto, é neste justo equilíbrio entre uma produção que nós queremos sustentável, seja ela uma produção mais tradicional, ou seja ela mais intensiva no uso dos recursos, mas que ainda assim tem que garantir a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade social e a sustentabilidade económica. Nós temos que garantir a viabilidade das explorações independentemente da sua dimensão, porque só assim é que nós vamos ter ocupação do território viável, fixamos população, criamos emprego e que não temos o êxodo das zonas rurais para as zonas urbanas. E esta crise pandémica também nos veio mostrar que hoje estamos todos muito mais dispersos, muito mais despertos, melhor dizendo, para sermos nómadas, os novos nómadas, porque hoje quem trabalha a Exato. partir de uma rede social, através da internet, tanto está a trabalhar aqui, como na Covilhã, como noutro sítio qualquer do nosso país, porque as autoestradas do futuro, e aí sim o Governo também está muito empenhado nisso mesmo, que é garantir uma rede 5G no interior do país, que nós possamos ter acesso à informação, aos dados a todo o tempo. Claro que sim, sem dúvida, e aqui esta questão, claro que a questão económica é fundamental, mas mesmo em questões nutricionais, o facto de comermos um alimento que veio daqui do lado é completamente diferente de comermos um alimento que veio do outro lado do mundo, que foi colhido verde, que vem naquelas contentores. Portanto, até nutricionalmente faz uma diferença incrível, porque às vezes as pessoas dizem: bem, eu como a fruta e faço a sopa e blá blá blá, e depois agora fiz análise e estou com déficits vitamínicos. Não percebem porquê? Fácil, porque aquele alimento que está a comer, ou aquela laranja que está a comer, que devia ter os níveis de vitamina C, por exemplo, no nível de X, não tem, porque Não tem. aquela laranja veio, sabe-se lá Deus de onde, com uma pegada ecológica enorme e que não tem os nutrientes. Portanto, se vier aqui do nosso Algarve, se calhar é capaz de ser bom para todos. Por exemplo, tudo isto que fala, até, por exemplo, eu adorei se o nome fosse Agricultura e Alimentação. Acho incrível. Vou mandar fazer t-shirts a dizer devia ser esse nome. Mas todas estas ideias e pôr isto tudo em prática é fácil. Ou seja, a ideia que nós temos é que os ministérios são lentos, são estruturas grandes, muitas vezes a ideia que passa como se fossem envelhecidas, mesmo que as pessoas que sejam novas, mas que são estruturas, tudo muito burocrático. Como é que alguém, como eu disse há bocado, que tem tanta energia que não para e que com estas ideias, como é que se consegue pôr isto a funcionar? Bom, é um facto que nós precisamos de implementar medidas que também promovam o rejuvenescimento da função pública, porque, de facto, à semelhança do que acontece com o nosso país e com o setor agrícola, onde a média etária é acima dos 55 anos, o Ministério da Agricultura também. Mas quero dizer que tenho neste Ministério pessoas à beira da reforma e que são as pessoas mais inovadoras, mais criativas e mais cheias de vontade de fazer diferente. Agora, fazer diferente Sem dúvida. implica uma mudança a todos os níveis. E eu acho que, modéstia à parte, também consegui trazer alguma dessa jovialidade, digamos assim, não sendo eu da área agrícola, e daí também esta minha perspectiva um bocadinho mais holística em relação ao setor agrícola, e daí esta agenda de inovação, que sem perder o foco naquilo que é a garantia dos sistemas alimentares, que nós temos que produzir alimentos, ponto, mas nós não podemos produzir alimentos a qualquer custo. E há aqui uma dimensão, Ni, que eu gostava de partilhar Claro. com quem nos está a ouvir, que tem a ver com uma dimensão societal. Nós hoje, nomeadamente as novas gerações,
estão muito mais despertas para as questões das alterações climáticas, do uso sustentável dos recursos, do bem-estar animal. E das duas, três. Ou nós queremos ter cidadãos ativos e queremos ir ao encontro daquilo que é necessário fazer também e trazê-los para dentro de todas estas questões, ou então não estamos cá a fazer nada. E, portanto, a política pública tem que estar informada não só por aquilo que é o objetivo, e nomeadamente o objetivo do Ministério da Agricultura é criar condições para que Portugal crie condições para a autossuficiência, ou seja, que produza alimentos em quantidade para alimentar os seus cidadãos, que aquilo que produza mais possa exportar, aquilo que precise possa importar, mas que possa haver de facto cada vez mais um equilíbrio na nossa balança comercial. E não nos podemos esquecer que Portugal está na União Europeia, felizmente, e há uma coisa chamada Política Agrícola Comum, que quer garantir sistemas resilientes alimentares, e que há uma coisa muito importante, que a maior parte das pessoas não sabe, é que a política agrícola comum, que muitos criticam, às vezes sem saber bem o que é que estão a dizer, cria instrumentos financeiros. Posso dizer, para Portugal, para os próximos 7 anos, Portugal conta com 9.400 milhões de euros para promover a agricultura, e isto significa que nós temos um compromisso para poder garantir que a Europa quer ter uma autonomia estratégica do ponto de vista alimentar. E este conceito... Que é sem dúvida fundamental. Este conceito nasce depois da Segunda Guerra Mundial, como todos nós sabemos, uns porque viveram, outros porque leram e porque contam, como é o meu caso, por aquilo que ouvimos contar, ficou um paupérrimo, que não tinha alimentos, em que havia muita fome e que foi necessário criar condições de igualdade aos Estados-membros para garantir alimentos. E agora, o desafio societal que nós temos pela frente é continuar a garantir alimentos, mas uma produção sustentável, ou seja, nós temos que ter formas mais ecológicas de produzir, fazer chegar aos consumidores, e tudo o que temos estado a falar até aqui é isto mesmo. E há um conceito que eu sei que aos nutricionistas também diz muito, que é o conceito A Uma Só Saúde. É um programa das Nações Unidas, onde, aliado ao bem-estar e à saúde humana, está a questão ligada à saúde e ao bem-estar animal. Se eu tiver animais sãos, bem tratados, vão precisar de menos antibióticos, e portanto nós vamos comer carne sem antibióticos, e portanto aquela chamada resistência antimicrobiana vai ser diminuída. Se nós tivermos plantas mais saudáveis, com menos pragas, também não precisamos de aplicar fármacos. Estamos a trabalhar agora no âmbito da presidência portuguesa a introduzir a luta biológica em substituição ou em complementaridade à luta química, e é com base neste conceito, também aliado à ética. É evidente que nos preocupa o bem-estar animal por questões éticas também, mas é neste conceito de alimentação, saúde, que a agricultura é basilar, que nós estamos muito focados. E essa parte é fundamental, porque a agricultura está ligada à alimentação, não é? Completamente, e sem dúvida que isso é fundamental, porque se voltarmos àquele básico, somos o que comemos, passa muito por aí. E mesmo a questão animal, porque é diferente comer uma carne em que o animal foi produzido em condições horríveis, e que claro que ninguém vai defender esse tipo de produção, como há animais que realmente a carne não tem outra qualidade e o animal viveu feliz e contente, como eu costumo dizer, são animais felizes. Faz toda a diferença, e nutricionalmente também faz diferença. Portanto, eu, enquanto profissional de saúde, volto a dar os parabéns por todas essas... pôr em prática, fazer acontecer, e que não seja só aquilo que uma pessoa ouviu dizer e leu num sítio. Não, sabemos que estas políticas estão a ser implementadas e que têm um prazo para serem implementadas, e que sabemos que 5 anos, não sei, pronto, 10 na loucura, não é? E que seja algo que uma pessoa diga,
olha, ok, houve aqui alguém que fez acontecer. Sem dúvida que é fundamental. Eu ia lhe dizer que, de facto, tem razão, e são políticas de médio prazo. Eu não espero que esta agenda tenha resultados amanhã. Nós criamos uma agenda 2030, mas que vamos avaliando anualmente e ponderando onde é que vamos pondo os recursos. E há aqui uma dimensão de comunicação que é essencial, e agradeço-lhe muito também por esta oportunidade, até porque importa aos portugueses e às portuguesas desconstruir uma imagem que se foi criando de que a agricultura polui, que gasta muita água, que maltrata os animais. Nós em Portugal não temos maus tratos de animais. A maior parte das nossas explorações ou são extensivas, e as que são intensivas têm já inclusivamente processos de certificação em bem-estar animal a serem instaurados. E, portanto, isto é muito positivo. Nós queremos fazer no Ministério uma coisa que chamei por graça o novo TV Rural. Nós queremos fazer no Ai, canal. adoro! Nós queremos fazer num canal televisivo e depois ter um podcast e ter formas também de comunicar nas redes sociais, mas aqueles programas short de 10 minutos que passam nos canais noticiosos volta e meia, mas que tenhamos agenda semanal diferente e que vamos comunicando boas práticas e que vamos fazendo esta ligação muito concreta àquilo que é produzido, como é produzido. Eu tenho visto coisas incríveis. Por exemplo, há uma grande exploração que produz milho. E milho é uma das nossas produções em regime intensivo, do ponto de vista do uso de recursos, do solo e da água imenso, e depois dos Sol, fatores sim. de produção. E esta grande exploração está ao lado do Paúl do Boquilobo. O Paúl do Boquilobo, ali na zona de Torres Novas, Gulgã, é uma reserva da biosfera. E conseguem cumprir tudo. São, neste momento, 2 gerações, mas já vai na terceira. É um pai, o engenheiro, que sabe tudo sobre a produção de milho, que sabe tudo sobre aquele terreno, e depois é o filho que é o tecnológico, o que usa o drone, o que usa o trator telecomandado, o que sabe que administrar naquele metro quadrado de terreno, que é diferente do terreno ao lado, que tem a responsabilidade social de chamar as pessoas da aldeia para plantarem e colherem, para depois poderem vender ervas aromáticas, são as estações de observação de aves, e é isto que importa mostrar às pessoas, que de facto a agricultura portuguesa, que enquanto todos os setores da atividade económica pararam, não parou, continua a aumentar as exportações. A agricultura, em 2020, aumentou em 5% as exportações e diminuiu as importações. É um bom sinal. É sinal que não só fora, mas E, também dentro, damos preferência aos produtos portugueses. sim, e também aquela ideia que acho que ainda há, que acham que ser agricultor é ter um terreno e ir lá com uma sacholinha e fazer. Com certeza também há, mas isso são aqueles, digamos, micro que basicamente é para produzem, consomem o que produzem. Mas que a agricultura é algo que pode ser até bastante interessante. Esta questão tecnológica e dos drones e que funciona lindamente e que pode ser até não é aquela coisa de tipo, não, coitado, não tem mais nada para fazer, olha, é agricultor, ficou com os terrenos do pai, tipo, olha, coitado, não estudou. Não, as pessoas estudam muito para conseguirem produzir os alimentos ou os Mesmo. animais que nós consumimos. E portanto, mas essa ideia do programa e do novo TV Rural, acho que é giro porque é preciso fazer comunicar. Eu posso fazer uma coisa excelente, mas se a minha informação não chegar ao público, perde-se. Portanto, essa comunicação é incrível. Só que agora, em jeito de curiosidade, quando ia às feiras, aquelas feiras, ou quando às vezes assim, em que acaba por ser muitos homens, não é? Porque neste meio há muito poucas mulheres.
Nunca ouviu assim nada, às vezes, ou pouco simpático, ou dizerem, olha, agora vem esta magrinha aqui, o que é que esta sabe? O que é que esta vem agora perceber de enchidos? Nunca ouviu assim nada de género. Quer dizer, tenho histórias giras, por exemplo, logo quando cheguei ao Ministério e que reuni com as confederações, a confederação maior que temos em Portugal trouxe, na altura não estávamos em confinamento e portanto vieram, veio a direção toda e os diversos órgãos sociais. Depois, a dada altura, houve uma pessoa que chegou ao pé de mim, eu com o meu 1,57 m e os meus 50 quilos, não é? Com este ar, agora não tenho ar muito miúdo, porque vou envelhecendo, mas no final da reunião já estávamos todos de pé e ele virou-se para mim, um deles virou-se para mim e disse-me assim: Sra. Ministra, posso lhe fazer uma pergunta? Pode, claro que sim. A senhora é vegan? E eu, olha, podia ser, mas por acaso não sou. Adoro um bom prato de legumes, mesmo. Gosto mesmo. Então, de época, adoro mesmo, adoro. Mas puder vir com um bom bife de vaca ali dos Açores, porque estava o representante dos produtores de carne dos Açores. Um bom bife dos Açores, olha, uma delícia, uma delícia, uma delícia. Mas o que é facto é que até, por exemplo, eu não como queijo, eu sou intolerante ao leite e aos laticínios, e desabituei-me. O meu organismo reage muitíssimo mal mesmo. Sempre Claro. reagiu mal e só recentemente é que eu sei isso. Aliás, a minha mãe levava-me quando eu era miúda ao médico, que eu não fazia bem a digestão, eu tomava umas gotas para o fígado, portanto, está a ver. E eu sempre mal disposta e a minha mãe sempre a obrigar-me. E eu, leite estava, queijo estava fora de questão, manteiga estava fora de questão, nata estava fora de questão, porque ficava mesmo mal disposta. E as pessoas respeitam, porque quando eu digo que não posso comer queijo, dizem, então pronto, mas gosta de chouriço? Gosto. E dá-me uma fatia de chouriço e eu fico contente, porque, ou de presunto ou outra coisa qualquer. E eu acho que isto é muito interessante. Eu acho que o facto de eu ser mulher, quando eu entrei para a Câmara, era penalizador, mas também acho que, mostrando eu como sou, fui continuando a fazer o meu trabalho, o meu percurso e a afirmar as minhas posições, e eu acho que as pessoas me respeitam por aquilo que eu sou. Acho que sim, e tem um trajeto incrível. Qual é o seu prato favorito? Opa! Isso agora é uma coisa difícil. Bom, eu sou um bom garfo, mesmo. Então Posso podemos dizer que eu fazer tenho assim, em vez fases. do prato preferido, três pratos. Três pratos. Podes escolher três pratos preferidos. Pronto. Bom, então, eu gosto muito de peixe, adoro sardinhas e gosto muito de comer peixe cru. Adoro ostras, não como muito, mas gosto bastante. Gosto muito de comer Também tártaros sou fã. ou ceviches de peixe. Gosto muito de um bom bife de vaca. Adoro as carnes de porco assim que dão para roer, tipo entrecosto, tipo chispe, tipo orelha. Adoro ovos. Gosto Essas partes muito. não, essas partes tipo focinhos e coisas. Ai, adoro, Ai, adoro, adoro, ainda bem, adoro posso ficar com a minha mesmo. parte. Essa parte fica com a minha, que essa parte eu dispenso. Mas, mas portanto, torna-se difícil alguém quando gosta assim. Eu também, se me perguntarem qual é o meu prato favorito, eu confesso que Eu não tenho muita consigo responder. dificuldade. Porque Se vai. me perguntasse assim agora, então o que é que queres comer ao jantar? Eu sim, agora não consigo comer nada porque estou cheia ainda do almoço, provavelmente estou a beber um chazinho de ervas que me acompanha sempre e depois mais logo sou capaz de comer uma sopa, uma coisa assim. Mas, por exemplo, amanhã vou jantar com uns amigos que me telefonaram e que me disseram, um casal, que me disse:
olha, podemos te convidar para comeres leitão? E eu assim, podem? E vou comer leitão, que gosto de leitão. E portanto, Pronto. sou, Portanto, gosto amanhã de já está muitas decidido. coisas. E gosto muito de variar, gosto muito, os meus pratos são sempre muito coloridos, por exemplo, agora estou a pôr flores, porque os meus pais andaram a apanhar borragem e deram-me, e então os meus pratos são todos só picados com a flor da borragem, que é roxa. Eu própria tenho amores perfeitos a crescer na varanda e capuchinhas, cravos túnicos para eu poder pôr também. Tenho sempre muitos legumes e diferentes que compro também de produção local. E depois junto com uma fonte de proteína. Há coisas que eu não consigo comer, como já disse, os laticínios não consigo. Tenho muita dificuldade, embora goste muito, em digerir leguminosas, mas tenho muita dificuldade mesmo. E portanto tento proteger-me também desse ponto de vista. Adoro fruta, gosto mesmo muito. Aliás, já hoje contei, porque passei por várias nespereiras lindas no Alentejo, e ainda disse para o meu motorista: se virmos uma nespereira abandonada, podemos parar para eu só apanhar uma, porque eu adoro comer nésperas da árvore. E portanto, como no fim de semana vou visitar os meus pais e vou a Abrantes, vou com certeza ter lá na nespereira do meu pai já uma assim pronta para eu apanhar da árvore e comer. E portanto é isto que eu gosto de fazer, gosto de comer o que a natureza me vai dando. Andei a comer agora espargos bravos, por exemplo. Maravilhosos. Sempre gostei de fazer isto e agora faço até com sentido e um dever de responsabilidade acrescido, porque de facto acho que todos nós podemos, com o nosso exemplo, contribuir para fazer um bocadinho mais. Sem dúvida, e foi por isso que a convidei, porque sabia que ia conseguir passar estas informações que eu acho tão importantes e tão válidas. E volto a reiterar que temos então o copo de vinho prometido, porque eu o vinho também não esqueço. Porque no âmbito de uma alimentação saudável nós podemos tudo, e o nosso brinde faz parte aqui de todo um ritual. Portanto, acabo a É isso lembrar, mesmo. e assim este podcast é ouvido por muita gente. Agora, neste momento, quando isto foi lançado, milhares, milhões de pessoas, milhões de portugueses a perguntarem se o nosso copo de vinho existiu. Agradeço-lhe imenso por este tempo e por esta conversa tão, tão interessante. Muito obrigada. Olha, eu também agradeço e desejo-lhe as maiores felicidades para o seu podcast que eu ouço. Volta e meia vou Obrigada. ouvir alguns temas que me interessam particularmente e gosto. O último que estive a ver foi com o Rodrigo Castelo, que é um chefe fantástico do meu distrito e gostei imenso de podcast com ele. E quero agradecer muito. Eu acho que os nutricionistas têm um papel muito importante e claramente, como eu há pouco conversava com a Marta Temido, com a minha colega da saúde, também é uma boa pessoa para convidar para o seu podcast para falar nesta dimensão, que ela tem uma sensibilidade também muito grande para estas matérias. Vou Nós apontar o temos nome. mesmo que criar condições para, até do ponto de vista da nutrição, nós podemos fazer um trabalho conjunto, que é muito importante. Nós podemos, para além de ter melhores campanhas de informação nas escolas, nos lares, onde é necessário fazer chegar a mensagem de facto somos o que comemos é mesmo verdade. Nós depois podemos, a partir daí, trabalhar tantas dimensões, como por exemplo o desperdício alimentar. Termino assim, nós em 2050 vamos precisar de produzir alimentos em mais 40% a 70% do que produzimos atualmente para podermos nutrir a população mundial que vai aumentar. E isto significa que, vivendo nós num planeta em que os recursos são escassos e são o bem mais precioso que nós temos, nós vamos ter que continuar a alimentar as pessoas de acordo com as suas preferências e com os seus gostos,
mas com o uso cada vez mais eficiente dos recursos. E para isso estamos todos convocados. Cabe a E todos as nós. áreas governativas têm que dar as mãos e têm que apelar à sociedade civil que se una também em torno destes objetivos. E, portanto, tudo aquilo que pudermos fazer para comunicar mais e melhor é fantástico. Por isso agradeço-lhe muito É também mesmo, por este convite. é mesmo assim, como diz aqui o nome do podcast, que dá para fazer brincadeira do como assim ou como assim, é comam bem e comam português, se faz favor. Obrigada. Muito obrigada também. Até breve.